Celestin Freinet, francês e tal, né, toda a biografia que vocês já viram, ele é um autor, sim, né, muito cobrado, né, nas licenciaturas, e principalmente quando se liga a essa questão do trabalho, como vocês mesmos colocaram aí, o trabalho em sala de aula é muito importante, mas o trabalho pedagógico em si, né, o trabalho realizado pelo professor e o trabalho que o aluno acaba realizando também. Então, eu até quero compartilhar uma tela com vocês. Deixa eu ver se dá certo para compartilhar aqui. Então, o Celestin Freinet, como vocês viram, nasceu em 15 de outubro de 1896, numa cidadezinha chamada Gaz, povoado que era a região da Provença, lá no sul da França. A nossa colega Mariana já falou, foi pastor de rebanhos, né? E aí, ele, em 1914, ele participou da Primeira Guerra Mundial e os gases tóxicos da guerra acabaram afetando os pulmões dele, né? E o objetivo dele, na verdade, era desenvolver o que ele chamou de uma escola popular. E isso foi em 1920, quando ele começou a lecionar numa aldeia lá em Barçu, onde ele começou a pôr em prática algumas de suas ideias, como o que ele chamou de livro da vida, né? Vocês também já falaram. E só em 1925, Freinet foi se filiar ao Partido Comunista francês, por isso essa pegada marxista, ele tinha essa influência muito forte do Marx. E em 1935, ele e a esposa construíram uma escola, né, lá em Vence. Ele morreu em 1966. Falando em data, 1966 foi um dia desse, para quem é da educação, para quem é da... E aí, quais eram as principais ideias dele? Ele acreditava que a escola tradicional e a escola nova também, principalmente os modelos de De Croo e Montessori, que depois a gente vai ver esses autores também, eles eram fechados, eram modelos fechados. Por quê? Porque esses modelos de educação não atendiam a criança. Esses modelos de educação, eles acabavam por fazer o quê? Eles acabavam por fazer com que a criança se desinteressasse, como vocês já colocaram também, né? A criança, obviamente, ela gosta de descoberta, né? A aprendizagem é uma descoberta, né? Então, ele foi, na verdade, o criador desse movimento de escola moderna, porque a escola moderna dele é diferente da escola nova. A escola nova tinha o seu viés laico, de deixar com que a criança pensasse e tal, mas não admitia que fosse uma escola popular, uma escola democrática, isso na visão do Freinet. Por isso ele criticava tanto a escola nova, que é um outro movimento diferente da escola tradicional, né? Que são 3 movimentos aí. Então, a escola moderna dele era uma escola aonde ele acreditava que por dentro da escola é que se deveria fazer as revoluções. Por dentro da escola se deveria fazer as revoluções, por quê? Porque lá dentro é que a gente encontra as desigualdades sociais, lá dentro é que estão os preconceitos, lá dentro é que está a hipocrisia, lá dentro é que está a inveja. Então, há uma série de sentimentos dentro da escola que precisam ser permeados. Essa seria a visão que Freinet defendia, né? Então, ele acreditava no movimento da escola moderna, ele questiona a definição de materiais, de locais e de condições especiais para a realização do trabalho pedagógico. Aqui é um ponto interessante. Então, para ele, a escola não necessariamente precisaria de tantos materiais, de tantos locais, de salas e definições para poder dizer que eu devo realizar o trabalho pedagógico. Na verdade, a gente sabe que isso é uma questão muito delicada, até porque passa por questões políticas, educacionais, etc., na situação de hoje. E o professor, ele já tem condições precárias para lecionar, ele já tem condições de conhecimentos, vamos dizer assim, né? Conhecimentos precários para ele lecionar, né? Mas ele criticava isso, ele achava que a escola, por ser uma coisa popular, eu posso ensinar, por exemplo, em qualquer ambiente, eu poderia
juntar os alunos aqui, porque a escola, na visão dele, é um sacerdócio, né? O professor, ele escolheu aquilo ali, pois ele tem que doar a vida por aquilo ali, né? Essa é a visão do Freinet. Ele propôs o jogo como uma atividade fundamental, né? Com técnicas construídas, né? Com técnicas construídas com a base na experimentação, né? Com a base na experimentação. Tá vendo aqui, ó? Base na experimentação. E documentação, que dão à criança os instrumentos para aprofundar o seu conhecimento e desenvolvimento da ação. Aqui entra naquela situação lá do livro da vida, que vocês já falaram também, porque o fazer pedagógico vai se tornar um lugar de trabalho, né? E esses trabalhos têm que acontecer todos os dias. E acontecendo todos os dias, eles também têm que ser documentados, têm que estar registrados para saber a evolução, né? Para saber a evolução. Ele acreditava também que era necessário transformar a escola por dentro, né? Pois é exatamente ali que vão se manifestar as contradições sociais. E para ele, o trabalho, né? Para ele, o trabalho e a cooperação vão vir em primeiro plano, né? Então, trabalhar dentro da escola, realizar atividades, fazer a cooperação, fazer com que as atividades sejam em grupo, era, na verdade, a essência do que ele entendia. Aí a gente tem alguns princípios que o Freinet defendia. Aqui o dissenso de responsabilidade, né? Criar no aluno esse senso de que ele é responsável pelos seus atos, de que há, sim, consequências daquilo que ele faz, e que ele precisa entender desde cedo que a responsabilidade é importante para a construção dele, né? O princípio do senso cooperativo, ele é um sujeito que está no meio social, que não consegue viver sozinho, que precisa dos outros para poder estar fazendo as suas atividades. Então, por isso, ele tem que ter o senso de cooperação, de compartilhar, de fazer as coisas em grupo. O princípio da sociabilidade, porque a sociedade é o padrão, né, que nós elegemos como forma de sobrevivência da espécie. Então, temos que ser sociáveis, temos que, o aluno teria que colocar para fora essa essência humana, né, de se sociabilizar, de falar, de criar os coleguinhas, de ter os grupos, né, e os grupos vão ser importantes, inclusive, para entender a sua razão de ser no mundo. Princípio do julgamento pessoal, né, que seria o aluno ter a capacidade de se autoavaliar, né, de fazer o seu julgamento de se ele foi certo, se ele agiu errado, se as formas como ele está agindo com o grupo é uma forma correta, ele ter essa capacidade de fazer essa reflexão. E o princípio da autonomia, que em algumas situações ele vai precisar fazer as coisas sozinho, né, e saber tomar as decisões sozinho, quando o grupo não estiver ali, então ele precisa ter essa autonomia, né, essa autonomia essa autonomia de decidir, a autonomia de fazer com que as suas atividades não precisem a todo tempo da interferência de um adulto, né? E saber que hora fazer as atividades. Então, ele vai trazer esse princípio como um princípio fundamental para que o aluno possa crescer, né? Aí o princípio da expressão, porque é fundamental dar o espaço para o aluno se expressar, é fundamental também dar espaço para que ele bote para fora a sua criatividade, né? Estimulando, obviamente, a comunicação, independente de como ele se comunica, né? Estimulando essa comunicação, e o princípio da reflexão individual e coletiva, que é aqueles momentos onde a gente coloca situações que ocorrem, que possivelmente possam ser graves, e aí fazer com que a reflexão seja individual e coletiva. Seja uma reflexão individual para ele pensar
como foi a forma que ele agiu, de que forma ele deveria ter agido, se agiu correto ou não, e coletivo no sentido de que como ele agiu com o grupo. E, por último, o princípio da afetividade, que ele acreditava muito que a afetividade, que os laços de afeto promovem a construção do indivíduo, né? Então, esses são os princípios da proposta pedagógica do Freinet. Aí vem as invariantes pedagógicas, que a primeira, ele fala que a criança e o adulto têm a mesma natureza enquanto ser, né? Enquanto raça humana, né? Ser maior não significa necessariamente estar acima dos outros. Então, essa questão de maior, seja no tamanho, seja na posição, professor e aluno, seja nas condições sociais, enfim, não importa. Não significa necessariamente dizer que está acima dos outros. É uma compreensão que precisa ser trabalhada, segundo Freinet, desde cedo nos pequeninos. Então, o fato de ser maior, a ideia de maior em tamanho, né, não pode subir-lhe a cabeça, porque isso vai depois para o aluno tomar outros contextos sociais, né? O comportamento escolar depende de seu fisiológico e orgânico, de toda a sua constituição. Então, o comportamento que ele vai ter dentro da escola vai ser influenciado, obviamente, por questões do corpo, por questões orgânicas, por questões biológicas, e a gente sabe que todas essas questões influenciam no todo, influenciam no contexto, né? Então, aquela criança que está com fome, né, a gente já sabe, ela não vai ter um bom desenvolvimento, né? A criança que está com sono, a criança que tem algum tipo de transtorno global do desenvolvimento, ela não vai desenvolver isso por completo. Ou aquela criança que tem medo, por exemplo, porque tem uma pessoa na escola que mete medo nela, pode ser um professor, pode ser um outro coleguinha, vão influenciar. A criança e o adulto não gostam de imposições e nem de disciplinas muito rígidas, né? Porque isso significa obedecer passivamente a uma ordem externa. Então, é também uma invariante que ele descobriu, tem a ver com a natureza, né, da criança. A criança e o adulto não, eles têm a mesma situação, né? Quando você tem imposições muito fortes, quando você tem regras muito rígidas, quando você passa essa ordem para o sujeito, a natureza é que o sujeito se feche ou que ele faça exatamente o contrário. Ninguém gosta de fazer determinados trabalhos por correção, mesmo que em si eles não desagradem. Então, toda atitude coerciva é uma atitude, segundo ele, uma atitude paralisante. Então, você pode ver que, além de paralisante, uma atitude que vai fazer com que o sujeito se sinta, nossa, eu tenho que fazer porque eu errei, ou você faz ou isso, né? Então, esse tipo de atitude, de coerção, para fazer com que o sujeito corrija um erro ou faça determinado trabalho. Se você não fizer, você vai ver. Esse tipo de atitude para Freinet é uma atitude que vai fazer com que o sujeito se sinta paralisado ou se sinta constrangido. Vou usar essa palavra no nosso português, é mais interessante. O constrangimento faz com que ele perca o interesse pela educação. Todos gostam de escolher seu próprio trabalho, obviamente, mesmo que a escolha não seja a escolha mais vantajosa. É uma invariante também. Claro, seria ótimo se eu pudesse escolher o meu próprio trabalho, né, dentro da escola. Se eu pudesse escolher o que ler naquele dia, o que estudar naquele dia. Hoje eu não estou afim de matemática, hoje eu quero só geografia, hoje eu quero só português, eu estou afim da poesia. Seria interessante. É uma proposta que na escola dele foi até retomada por algumas vamos dizer assim, propostas de educação enviadas às políticas de educação ultimamente, né? Vocês devem ter acompanhado, né? De uma escola que fosse sim, né? Onde o aluno pudesse escolher o que ele quer, né? Esse também é uma invariante pedagógica do Freinet.
A motivação é fundamental para o trabalho. Claro, a gente sabe que quando o sujeito é motivado, quando o sujeito compra a ideia, quando o sujeito acredita naquela ideia, ele vai realizar o trabalho com mais zelo, com mais apreensão, né, com interesse de aprender maior. Continuando nas invariantes, ele diz que todos querem ser bem-sucedidos. Óbvio, o fracasso vai inibir, destrói o ânimo e o entusiasmo. Por isso aquela questão do erro lá, né? Então, quando eu tenho um sujeito que erra muito, quando eu tenho um sujeito que eu mostro sempre os erros para ele, não enalteço os acertos, ele vai perder o ânimo, né? O entusiasmo, a motivação que eu quero construir nele, posso, na verdade, destruir mostrando a todo tempo os erros, né? Os erros são para ser consertados, mas existe uma forma de consertar esses erros. Então, nunca mostrar só o fracasso, mas sim tratar o erro como uma possibilidade de acerto, né? Bem parecido com a resposta lá da tese do Watts, né? Que ele não achou 1000 formas de não fazer a luz, não me lembro agora. Mas que ele achou 1000 formas de não fazer, de como não fazer a energia, enfim, vocês sabem isso da ciência, vocês sabem melhor que eu. O jogo é natural à criança. O jogo não é natural à criança, mas sim ao trabalho. O jogo é fundamental. Ele trata o jogo como uma forma de trabalho, né? Uma forma de encaixar dentro das técnicas pedagógicas de Freinet, um trabalho para a criança, uma atividade que faz com que ele se sinta responsável. O trabalho é essa natureza humana de querer realizar uma coisa para ter um resultado, né? Ó, não são a observação, a explicação e a demonstração o processo essencial da escola, as únicas vias normais de aquisição de conhecimento, mas a experiência que você vai tentando, e uma conduta, que é uma conduta natural e universal. Então, só observar, só explicar, só demonstrar, às vezes não constrói conhecimento, mas sim as tentativas, o labor dentro da escola, né? Fazer com que o aluno faça, fazer com que ele experimente, né? Sinta, cheiro, gosto, textura, né? Ele sinta, ele chegue perto, ele saiba o que é. A memória, tão preconizada pela escola, só é aceitável, válida, quando integrada nesse tateamento experimental, onde é proposta a serviço da vida. As aquisições não ocorrem pelo estudo de regras e leis, como às vezes se crê, mas sim pela experiência. Estudar primeiro as regras e leis é colocar o carro à frente dos bois. Então, saber as regras e leis para ele, antes de experimentar, na verdade, o inverso, né? O certo é, depois de ver a coisa acontecer, querer saber por que ela acontece. A curiosidade nasce de por que a coisa prática aconteceu. E aí sim a gente vai para a teoria. É uma invariante pedagógica também. A inteligência não é uma faculdade específica, que funciona como um círculo fechado, independente dos demais elementos vitais do indivíduo, como ensinava a escolástica, que a gente até conversou na aula passada, né? As invariantes. A escola cultiva apenas uma forma abstrata de inteligência, que atua fora da realidade, fixada na memória por meio de ideias. A criança não gosta de receber lições ex-chateada, né? Ela não gosta de receber lições de moral já chateada. A criança não gosta de se sujeitar a um trabalho em rebanho, ela prefere o trabalho individual ou de equipe numa comunidade cooperativa. Você não pode também fazer um trabalho com a criança, segundo ele aqui, aonde ela vá e não se sinta, né, concebida por aquele trabalho ali.
A ordem e a disciplina são necessárias à aula, sim, são necessárias, mas não podem fazer de autoritarismo a ordem e a disciplina. Os castigos são sempre um erro, porque são humilhantes e não conduzem ao fim desejável, né? E não possam ser ao fim desejado e não passam de paliativo. A nova vida da escola supõe a cooperação escolar, isto é, a gestão da vida e do trabalho escolar pelos envolvidos, incluindo o educador. A concepção atual dos sistemas escolares conduz professores e alunos ao que eles chamam de anonimato da educação, né? Que é sempre um erro e cria sérias barreiras para o desenvolvimento da educação. Por fim, né, a democracia de amanhã prepara-se pela democracia, né, da escola. Uma das primeiras condições para a renovação da escola é o respeito à criança e, por sua vez, a criança ter respeito aos seus professores. Só assim é possível educar dentro e com dignidade. Então, o respeito é mútuo, né? O respeito é o que pode fazer com que a escola se renove, com que a escola volte ao que ele acha, né, que seja essa escola popular de todos. Temos que contar com a reação pedagógica que manifesta uma posição social e política. E é preciso ter esperança e otimismo, né, ser otimista na vida. A esperança é sempre a bandeira marxista, né, de que pode-se fazer uma escola nesse viés socialista, nesse viés. E qual que é o método de ensino dele? Olha, acreditar que educar é construir juntos, né, e que baseia-se nesses eixos de cooperar, comunicar, documentar e da afetividade. Cooperar como uma forma de construção social do conhecimento, comunicar como uma forma de integrar esse conhecimento, e a documentação porque precisa do registro da história que vai construir diariamente, né, aquela história daquela sala de aula, daqueles alunos, daquele grupo, enfim. E a afetividade porque vai ligar as pessoas e vai servir como um objeto de conhecimento, essa ligação entre as pessoas. Esse conhecimento entre as pessoas é objeto de conhecimento. E aí a gente tem as principais técnicas da prática pedagógica do Freinet, que é a livre expressão, a roda de conversa, o conselho cooperativo, o texto livre, o livro da vida. Todas essas técnicas, na verdade, de Freinet, são técnicas importantíssimas, né? Porque, veja você, a livre expressão, né? Deixar com que o aluno fale, a roda de conversa, o conselho de cooperativa, né? Essa ideia de que eu preciso viver cooperado, preciso viver, como eu vivo em comunidade, eu preciso estar todo tempo precisando do outro, né? O texto livre, o livro da vida, que é fazer esse registro e depois você ter a memória desse registro, né? As atividades diversificadas, você está sempre mudando as atividades, a imprensa na escola, que ele falava que é importante a escola ter a imprensa, né? ter a comunicação, que você ter o jornalzinho da escola, você ter a rádio da escola, né? A TV da escola, né? Ter fichários para consulta, para autocorreção, planos de trabalho são importantes, porque semanalmente, mensalmente, você planejar as suas atividades, as palestras dos alunos, né? Fazer com que os alunos falem, com que os alunos possam ser os agentes das suas ações, e a avaliação ser formativa, não ser uma avaliação estanque, não ser aquela avaliação que ocorre num dia, como uma prova, mas sim avaliar o aluno com toda a sua construção, como ele participa, como ele se esforça. Por exemplo, na turma de vocês, tem inúmeros alunos, né? Tem inúmeros não, tem poucos, mas contar com a presença de pouquíssimos, seletos aqui, 5, né? Então, esse esforço, a biblioteca da classe, que era importante ter uma biblioteca na classe, principalmente nos anos iniciais, é para o aluno poder já ter contato com os livros, o livro ser um instrumento de apreço pelo aluno, né?
A aula de descoberta, que é aquela aula onde eu levo o aluno para fora da sala de aula, não precisa ser em outro ambiente, mas o próprio ambiente, às vezes, que é de fora da sala de aula, como o ambiente geográfico que tem fora da sala de aula, que é diferente daquelas paredes fechadas, embaixo de uma árvore, o quintal da escola, a própria cantina da escola, né? Então, esses ambientes, ou o contato que o aluno pode ter com o meio ambiente. Então, esse tipo de aula descoberta, ou aula passeio, como era chamado, promove na criança o interesse por saber determinadas coisas que, às vezes, você não consegue passar só nos livros. Porque o livro é uma positivação, né? Uma positivação do que há no mundo abstrato. Vou positivar, vou criar, vou transcrever em letras aquilo que abstratamente eu acho que pode acontecer, né? E o livro ele traz para a criança esse abstrato. Então, quando ele tem esse contato, esse abstrato se transforma numa coisa real. Né? Se transforma naquilo que ele encontrou no livro, se encaixa, né? É um molde, né? A troca de saberes também, a expressão livre, ele colocava como as artes, né? Plástica, teatro, dramática, fotografia, vídeo, CD-ROM, a moda, são formas de expressão livre para o sujeito aprender. São importantes, né? Obviamente, para você colocar como técnicas da sua prática pedagógica, né? Então, era isso, gente. Agora, sim, é claro que a teoria do Freinet é uma teoria que a gente pode fazer críticas, mas quando ele fala do erro, o erro, na verdade, eu acho que eu já expliquei lá na apresentação, não é tratar o erro como uma coisa que não possa ocorrer, mas tratar o erro como uma coisa que eu possa te mostrar que você pode acertar. Fazer do erro uma possibilidade de acertar. Isso na teoria dele. Porque se eu fizer do erro como o foco principal, você errou, tá vendo aqui, ó, errou, é zero. Se eu fizer assim, como a gente se acostumou a ouvir assim, as críticas quando a gente erra uma questão de matemática, quando a gente erra a marcação de uma prova, a gente se acostumou assim, a ver o erro como uma forma de... É mais enfatizado do que tudo aquilo que tu acertou no teste inteiro, né? Às vezes você desenvolve, eu dou muito exemplo da matemática, porque na matemática ocorre muito isso. Desenvolve todo o raciocínio do problema, não é? Mas no meio do raciocínio do problema, há alguma compreensão que você não consegue, né, desenvolver, e a resposta dá errada por décimos, né, milésimos, e por isso aí você é punido com um erro total da questão. Tá entendendo? Então é nessa questão aí que o Freinet vai bater forte sobre o erro, né, de valorizar a capacidade que o aluno teve também de tentar acertar. E fazer do erro um estímulo para ele acertar. E carregar o acerto como uma forma de aprendizagem, né? Motivação para a aprendizagem. Mais alguma coisa, pessoal? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Perguntar mais alguma coisa?